hoje vamos mergulhar mais a fundo na reação de diversos personagens quando descobriram a verdadeira força do Ayano Koji, cara. O Ayano God, né, como a gente gosta de falar, ele parecia uma pessoa comum, mas esconder um pouquinho das habilidades que desafiavam o entendimento de todos ao redor dele era o objetivo principal. Só que às vezes as coisas começam a mudar, né? Desde a curiosidade da Ai Morishita até a perplexidade do Ryuen ao presenciar a força dele em combate. A gente vai explorar cada um desses fatos aí de que o Ayano Koji não é nada do que eles esperavam que fosse. Então já prepara, pega aquela tua pipoca, aquele suquinho maroto e vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, durante toda a história o Ayano Koji ele sempre tentou se manter escondido. Sempre foi o cara sutil em certos momentos, mas por mais cauteloso que ele fosse, ainda assim é muito difícil você, não deixar nenhuma pessoa descobrir, né, alguma coisa sobre você e tal. E ele também não foi diferente. Acabou que começou a vazar um pouquinho pro pessoal o verdadeiro poder do Ayano Koji no geral, né? E assim ele acabou mostrando que ele era muito melhor do que todo mundo esperava. Só que sem muita demora, então a gente vai começar direto pela Ai Morishita, que a gente tinha falado na intro aqui, observando de longe. Ela ficou mais intrigada e muito curiosa, né? Assim, cada momento que se passava a curiosidade crescia dentro dela. Aquele Ayano Koji que parecia ser tão comum, estava despertando nela uma parada inesperada. Era raro que alguém capturasse a atenção dela da forma que ele capturou, né? A profundidade da busca por conhecimento dele começou a surpreender cada vez mais ela, né, em determinado momento. E a partir daí, essa foi a reação principal dela. Outra que seria Katsunori Shiba. Por outro lado, ele permanecia cada vez mais cético com relação a Ayano Koji. Ele sempre analisava de maneira pragmática, se comparando mentalmente com ele no final das contas. E não conseguia aceitar a ideia de que um jovem pudesse ser muito mais forte em uma luta do que outras pessoas ali, do que 3 pessoas quando ele bateu no Ryuen, do que um adulto, do que pessoas que literalmente são profissionais em luta. O Shiba via nele um desafio, né, no Ayano Koji, mas não acreditava que fosse do tipo de oponente que o superaria fisicamente, mas supera sim. Outra seria Kiryuin Fuka, que teve muito mais destaque agora nos volumes mais recentes, né? E ela sentia que a situação estava certa desde o início, né? Ela era boa em ler as pessoas, sempre foi, e algo naquele Ayano Koji ali fazia ela acreditar que ele era muito mais interessante do que aparentava. Cada gesto, cada olhar, cada momentozinho dele parecia esconder algo a mais. E a Kiryuin nesse momento estava determinada a descobrir o que era no Ayano Koji. Então ela sempre quis, né, que ele mostrasse o seu valor de fato em vários exames. Para Nanase, né, Tsubasa ali, a força da Ayano Koji era algo quase que incompreensível, cara. Ela inclusive viu a Ayano Koji passar por situações que teriam destruído qualquer pessoa comum, cara. Só que ele passava e continuava superando esses desafios com uma força que transcendia os limites humanos. Por isso que a Nanase sempre admirava essa habilidade do Ayano Koji, mesmo sem entender completamente a origem dessa habilidade, porque ninguém sabe exatamente que ele veio da Sala Branca, né? Poucas pessoas na história sabem disso. Outro da história seria Sakurako Tsubaki. Ela observava um pouquinho com um olhar mais pessoal para Ayano Koji, via ele com uma possível conexão com a sua irmã, e por isso desejava aprender mais, né? Tinha algo na maneira como ele sempre se portava que seria um mistério que fazia pensar que ele conhecia mais sobre a sua irmã do que deixava transparecer, o que de certa forma, para você estar perguntando a questão da irmã dela e tudo mais, poderia ser aquela garotinha que era da Sala Branca, né, que também fez parte da turma do Kiyotaka. Depois dela temos o Nagumo, cara. O Nagumo é engraçado, né, que ele sempre se encontrava num dilema. Ele sempre tinha sido capaz de descobrir as fraquezas de qualquer pessoa durante todo o tempo da história, usando isso ao seu favor. Só que com o Ayano Koji, cara, por mais que ele tentasse, ele não conseguia encontrar um mínimo de falha. Era frustrante para ele a ausência de vulnerabilidades no Ayano Koji, deixava ele muito inquieto, tanto que a todo momento ele estava tentando desafiar o Ayano Koji, assim como ele fazia com o Manabu, que era o melhor lá da turma dele na época. Então assim, não tem jeito, cara. O Nagumo, ele é o tipo de pessoa que fica impressionado ao ver que o Kiyotaka, o Ayano Koji, poderia simplesmente acabar com qualquer pessoa que ele quisesse. Ele já se considerava um superior, né? E ele poderia ser derrotado pelo Kiyotaka facilmente. Por isso, depois que o Manabu se formou, ele começou a ter a rixa dele lá com o Kiyotaka direto. E aí, depois, né, teve a questão da faculdade. Será que o Kiyotaka vai para a mesma faculdade do que ele, o Manabu, enfim? Imagina, todo mundo na universidade. Mas esse não é o papo. O papo aqui, a gente vai voltar agora com o Teruhiko Yukimura. O Yukimura, ele sente uma profunda aversão por aqueles que escondem as verdadeiras habilidades.
vulgo Kiyotaka, né? Ele não gosta de enigmas e muito menos de pessoas que não demonstram todo o seu poder logo de cara. E o Ayano Koji claramente é uma dessas pessoas. Isso o irritava profundamente, tá? Quando ele soube que o Ayano Koji era muito mais do que ele parecia ser. Outra pessoa agora indo para a professora, estamos na Sai Shabashira, cara. A Shabashira, ela desde o início percebeu alguma coisa diferente no Ayano Koji. Tinha algo de estranho nele, né? Ela viu a prova lá, cara, que ele acertou só o limite para passar. E era como se ele carregasse uma sabedoria e uma experiência de uma pessoa mais velha, além da idade dele. Ele sempre fazia ela lembrar de si mesma no passado. Só que ao mesmo tempo tinha evitado cometer os erros que ela tinha cometido também. E isso deixava ela um tanto quanto aliviada, mas também intrigada da onde esse garoto poderia realmente chegar, né? Porque nem ele mesmo descobriu qual é o potencial verdadeiro dele no nível de Sala Branca. Poucas pessoas sabem disso, mais uma vez falando. Um que desconfia bastante do Ayano Koji é o Koenji, cara. Ele é um cara que a gente sabe que é sempre extravagante, ri de várias situações e ele vê o Ayano Koji como uma força a ser reconhecida. E olha que é difícil, o Koenji geralmente é eu e mais eu, tá ligado? Especialmente depois que ele viu o Ayano Koji colocar o Ryuei no lugar, cara, pro Koenji aquilo era uma demonstração clara de que o jovem Ayano Koji tinha um poder escondido, algo que ele por alguma razão achava extremamente divertido no final das contas. Miyu Ibuki também é uma pessoa que se recuperava de um choque, né? Mas o Ayano Koji era muito diferente de qualquer pessoa que ela já tinha conhecido. Inclusive dos adultos, né? Que tinham treinado ela no passado. Ela nunca tinha visto alguém com tanta força física e isso impressionava muito ela, mesmo que relutasse em admitir no final das contas. E olha que essa garota já treinou com bastante gente, ela é uma baita de uma lutadora, mas enfim, não se compara a Ayano Koji, né? Outra que se apaixonou ali por um determinado período de tempo por Ayano Koji foi a Maya, cara. A Maya, ela se lembra dele geralmente lá no festival de esportes, na maneira como ele corre, sem esforço, com confiança, tranquilidade, como ele saiu varado lá na disputa com o Manabu e tudo mais. E isso acabou ficando gravado na mente dela. Era algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão impressionante, que fazia ela sorrir sempre que pensava no Kiyotaka e lembrava dessas coisas. Katsuragi Kouhei. O Katsuragi, ele ainda estava tentando lutar para entender o que tinha acontecido com o Ayano Koji e o grupo do Ryuei. Tipo assim, para ele era muito difícil de acreditar que alguém como a gangue do Ryuei inteiro pudesse ter sido derrotado pelo Ayano Koji assim. Tipo assim, o cara não sofreu um arranhão, tá ligado? O máximo que aconteceu com ele foi machucar a mão, porque ele tá muito tempo sem treinar e socou muito a cara do Ryuei. E isso deixava o Katsuragi muito perplexo, tanto quanto tipo desconcertado, como se algo na lógica do mundo tivesse sido quebrado pelo Ayano Koji, sacou? E realmente foi a cara do Ryuei. Calma. Próximo seria a Kei, cara. A Kei, no início, ela sentia algo muito diferente também vindo do Ayano Koji. Pra ela, o Ayano Koji era uma figura mais assustadora do que qualquer outra coisa. Os olhos dele frios, sem compaixão, faziam ela tremer. E tinha algo profundamente perturbador no olhar dele. Algo que ela não conseguia definir, mas que ela mantinha sempre em alerta, né? Com o passar do tempo, ela foi começando a confiar mais no Ayano Koji, por conta dele provar que ele vai proteger realmente ela. E cara, a gente sabe muito que o Ayano Koji e a Kei tem um relacionamento muito bacana mais pra frente da história, apesar disso tá meio que acabando agora nos volumes atuais. Mas mesmo assim, ela falou já no monólogo dela que ela deve muito ao Ayano Koji pelo crescimento dela como pessoa durante todos esses anos. Então, eles sim têm uma proximidade e ele criou uma casca na Kei. Outro que criou uma casca também começou a mudar foi o Ryuei, cara. Ele simplesmente no início ficou muito irritado, detestava a maneira como o Ayano Koji parecia observar todos e tudo que estava rolando na volta dele. Como se estivesse sempre avaliando, calculando cada pequeno detalhe. Essa era uma atitude que enfurecia ele profundamente, porque a gente sabe que o Ryuei é mais o cara da força bruta. Ele chega batendo e é isso aí, entendeu? Fazendo com que a rivalidade entre os dois começasse a se intensificar cada vez mais. Ainda mais depois dele sofrer aquela pancadaria lá do Ayano Koji que não teve como. Chiaki Matsushita já pensava em outra coisa. Ela começava a refletir sobre como poderia ter sido se o Ayano Koji tivesse participado do torneio de aritmética mental. Na sua mente, cara, não tinha dúvidas de que ele teria sido mais forte entre todos os outros competidores ali e teria ganhado. E era intrigante como alguém com essas habilidades conseguia se esconder sobre uma falsa modéstia aí de ser chamado de um aluno médio, como se estivesse subestimando as próprias capacidades dele, né, no final das contas. O senhor Sakayanagi, sempre perspicaz, sentia uma certa pena
pena do Ayano Koji. Ele sabia da ausência de amor dos pais dele desde a infância, o que moldava profundamente o coração de uma pessoa. Normalmente o Ayano Koji não teve. O pai dele simplesmente estava querendo criar uma pessoa perfeita a partir dos estudos desde criança, em tudo, né? E a mãe, a gente não sabe exatamente muito sobre ela. Então o Ayano Koji não teve esse amor paterno ou materno no final das contas, né? Então o vazio dentro dele é algo que se originava dessa lacuna emocional. Por isso que ele é uma pessoa que não treinou as emoções. E a filha do Sr. Sakayanagi, a Arisu, né, por outro lado, ela já tinha uma visão um pouco diferente. Para ela, a falta de calor humano era uma falha que precisava ser corrigida. Ela se via como alguém que poderia mostrar ao Ayano Koji que o calor, né, essa conexão ali com os outros era mais importante do que qualquer habilidade ou qualquer conquista possível. Isso aí também já foi dito pra gente durante um tempo da novel. Ela é a única que sabe do potencial real do Ayano Koji porque ela sabe da Sala Branca. Ela já foi lá com o pai dela no passado, né? Um outro que é o Albert Yamada lá, depois que tomou a surra da Ayano Koji, ele sempre se preocupava com a família dele, né? E ele começou a olhar o Ayano Koji diferente, reconhecendo que tinha coisas diferentes nele, mesmo que a compreensão dele estivesse um pouco limitada, né, pelas barreiras que ele mesmo erguia. Ele sabia que de qualquer forma o Ayano Koji poderia se tornar alguém próximo ali e poderia salvar muita gente no final das contas, né? Agora, o Hirata é alguém que já teve as fases de ódio, já teve fases boas, enfim. Ele é um cara que normalmente é otimista e compreensivo, normalmente. Começando a ver o Ayano Koji sob uma nova perspectiva ali, ele pensou que realmente, como a Kei tinha falado pra ele, os olhos do Ayano Koji eram completamente assustadores. Só que o Hirata nunca acreditava plenamente nisso, pelo menos não até agora, porque a frieza que ele sentia emanando dele desafiava todas as expectativas, forçando ele a reavaliar quem o Kiyotaka realmente era, mas no final das contas eles acabaram se tornando bons amigos ali, bem próximos durante a história. A Ichinose que trouxe muitas surpresas pra gente nos volumes recentes, também ficou muito surpresa, só que de outra maneira. Quando o Ayano Koji correu pra ajudar a Airi, cara, a velocidade e a precisão dele eram impressionantes, algo que a Ichinose jamais esperaria de alguém que normalmente parecia tão discreto assim. Então ela começou a desenvolver alguns sentimentos pela Ayano Koji, ela se tornou uma yandere muito maluca, né, por ele no final das contas, mas ainda assim o Ayano Koji tá dando um peteleco nela lá, não vai deixar ela se aproximar muito não por causa das maluquices que ela tem feito. Outra é Yamauchi, cara, o amargurado Yamauchi. Ele não conseguia aceitar o que aconteceu com ele. Tudo deveria ter sido diferente. Na mente dele, os votos da classe A deveriam ter sido para ele, mas acabou que no final ele foi ralar, meu irmão. Mandaram ele embora. De alguma forma o Ayano Koji conseguiu conquistar o que ele sempre acreditou que era seu por direito. Então, depois disso, ele ficou desiludido. Acho que ele nem entendeu o que aconteceu. Para Suzukaki Tanji agora, a questão era mais filosófica. Ele viu o Ayano Koji como algo além do humano, um mutante, cujas habilidades desafiavam a própria compreensão. E isso levantava uma pergunta inquietante. Uma pessoa como ele poderia realmente ser considerada uma pessoa humana? Bom, a resposta vem do Atsuyome Ayano Koji. Ele via as coisas de maneira mais pragmática. Na opinião dele, seria pura tolice não usar as habilidades extraordinárias que o Ayano Koji tinha para poder conquistar o mundo. Ele acreditava que qualquer um desses dons deveriam ser usados no máximo, sem hesitação ou moderação. Assim, talvez ele se tornasse a pessoa mais poderosa e temida de todas. Outro é o Tsukishiro. O Tsukishiro é um cara que muita gente odiou quando ele apareceu, né? Ele acompanhava todos os resultados do Ayano Koji de perto, cara. Ele viu o padrão perturbador que o Ayano Koji tinha. Aquele jovem enigmático parecia acumular vitórias contra profissionais em diversas áreas. Pro Tsukishiro, cara, ele não era só uma pessoa talentosa. Era um monstro, um ser cujas capacidades transcenderam qualquer outra pessoa que poderia imaginar, entendeu? E outras pessoas da Sala Branca pensavam dessa mesma forma. Tinha gente que queria até disputar com ele, por exemplo, o Yagami, que tinha uma visão clara desde o momento em que ele foi apresentado ao Ayano Koji por um dos instrutores lá da Sala Branca. Ele imediatamente percebeu que as habilidades daquele garoto tinham sido todas subestimadas por todos ao seu redor. Tinha algo de incomum em como ele se movia, em como ele agia, algo que o Yagami conhecia por ser extremamente perigoso, mas mesmo assim o Yagami queria derrotar o Ayano Koji, queria superar e provar que ele era melhor. No final das contas, ele perdeu nessa batalha, né?
Outro que também tentou, mas assim, veio de uma forma não mais inteligente, mas de força bruta, assim como o Gyuen, seria o Hossein, mano. O Hossein, por outro lado, ele ficou muito perplexo com a força do Yanokoji. O aperto que ele sentiu durante um breve confronto dos dois ali foi avassalador. Por um momento, o Hossein ele não conseguia mover a própria mão, e isso incomodava profundamente, né? Agora que a mente dele já estava fixada numa única questão. Quem seria o mais forte entre os dois? Ele ou a Yanokoji? Outra pessoa que veio junto com o Hossein também vindo da Sala Branca foi a Ichika, que tinha esperado por um encontro com a Yanokoji, ó, por muito tempo. Desde o momento em que ela soube da existência da Yanokoji, ela sonhou no dia que poderia encontrar com ele ali, ó, frente a frente. E agora estava diante, né, dos dois, um do outro, que, mano, era uma mistura de excitação, antecipação pelo que viria depois e tal. Era doideira, mas ela é uma das personagens também yandere da série e adoraria ser parceira romântica do Gyotaka, com certeza. Principalmente por conta do poder geral dele, né, das habilidades dele que ela reconhece. Kanzaki também é outro que via tudo com a distância, não podia deixar de sentir uma crescente inquietação também. Ele viu a Yanokoji como uma ameaça potencial à sua classe, talvez até a maior de todas as ameaças. Cada movimento calculado, cada ação do Gyotaka indicavam que ele não era alguém para ser subestimado. E o Hashimoto, por outro lado, já via oportunidade nele. As habilidades que o Yanokoji demonstrava eram impressionantes, inclusive impressionantes o suficiente para que ele considerasse uma aliança com o Yanokoji. Sobreviver às intrigas da Sakayanagi exigia mais do que força bruta, e o Hashimoto acreditava que o Yanokoji seria a peça-chave para que ele conseguisse sobreviver e não ser expulso do colégio. E Shizaki também, com uma visão mais simplista, só queria ser amigo do Yanokoji. A força e a habilidade do Yanokoji impressionavam tanto ele que ele desejou se aproximar, né, formar um vínculo ali, quem sabe se tornar melhor amigo. A admiração era palpável, né, nos gestos, pensamentos e tudo mais. O Sudo, depois de presenciar o confronto entre a Yanokoji e o Hossein, ficou sem palavras, porque ele sabia que não teria nenhuma chance de lutar, por exemplo, com a Yanokoji em combate. E ele se considerava um cara forte. A luta já tinha revelado a verdadeira extensão da força da Yanokoji, algo que o Sudo jamais poderia ter imaginado. O Manabu Horikita, sempre o cara analítico, via além da superfície. Ele não tinha dúvida de que o Yanokoji já era uma pessoa extraordinária dotada de um grande potencial. O que sempre intrigou ele era como alguém com tais habilidades sempre permaneceu nas sombras, sem buscar o protagonismo que certamente ele merecia. Mas ainda assim, tanto que no final, quando ele saiu, ele deixou o Yanokoji cuidar das coisas e da Suzune Horikita, que seria a próxima aqui. A Horikita, mano, é a pessoa que ficou mais chocada com isso. Ela nunca esperava que alguém pudesse ser tão habilidoso em artes marciais a ponto de se tornar até mesmo simples ato de tocar ele impossível, tá ligado? Cada movimento dele era evasivo, era preciso, algo que a própria Horikita não conseguia ignorar. A Kushida também, sempre uma pessoa muito cautelosa, observadora, com a sensação de desconforto crescente do Yanokoji, principalmente desde lá da primeira temporada, quando ele descobriu o lado mais sombrio da Kushida. O que mais assustava ela no Yanokoji não era a força física ou suas habilidades de combate, mas sim a capacidade de planejar com precisão, né? Aquele cara que é frio e calculista e de uma forma impecável. Ele sempre parecia estar à frente de todos, e isso deixava ela constantemente no estado de alerta para poder não ser mandada embora ali, enfim, não acabar com ela no final das contas do colégio. Bom, galera, essas são as pessoas que atualmente sabem sobre a Yanokoji e como elas reagiram, né, quando descobriram cada pensamento de cada um sobre os poderes verdadeiros do Yanokoji. Eu espero que vocês tenham gostado, e pra gente continuar sabendo mais de Yukoso, porque ainda tem outras coisas, vamos ter temporada nova, ano que vem, mais vamos ter temporada nova, você tem que estar inscrito no canal, tem que estar com o sininho ativado, não esquece isso, dá essa moral pra gente e dá essa moral pra você, porque aqui a gente comenta de muita coisa antes dos animes lançarem, e com certeza vocês vão ficar por dentro de tudo que a gente tem pra falar, beleza? Tamo junto demais, aquele beijo no coração de vocês, aquele forte abraço, e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!